a linha, mas só me passa como co-anfitrião, se cai a linha, não desaba tudo. Certo. Pode botar a Ok. Melzinha também de co. Uhum. Prontinho. Só colocar você aqui. Então, vamos alinhar a coluna, conforme cada um pode, fechando os olhos, trazendo uma respiração profunda, cálida, tranquila. Ó poderes do amor, nós vos prometemos nossa fidelidade, sabendo que somente o amor pode redimir o mundo. Nós invocamos a vossa bênção sobre todos aqueles que se esforçam para servir-vos. Nós invocamos a vossa bênção sobre todos aqueles que têm de suportar o sofrimento, que eles possam alegremente descobrir o seu envolvimento em vosso amor, mesmo em meio à sua aflição. Nós invocamos a vossa bênção sobre todos aqueles que intencionalmente infligem sofrimento, que eles possam ser movidos a retornar para vós e servir-vos. Possam aqueles que são a corporificação do amor imortal abençoar com seu auxílio e orientação essa sociedade, fundada para ser um canal para o seu serviço. Possam eles inspirá-la com sua sabedoria, fortalecê-la com seu poder e vitalizá-la em sua atividade. Namastê. Bem, meus irmãos, eu queria agradecer a oportunidade do GetSat por nos oferecer espaço para esse estudo tão importante do Yoga Sutra de Patanjali. Se oferece como um caminho para a libertação do sofrimento. Nem todos percebem que o sofrimento humano se deve a uma ignorância sobre sua real condição e, consequentemente, nós criamos situações de sofrimento desnecessárias, ilusórias, mas que acabam escravizando a nossa consciência. E Patanjali, percebendo isso, tenta nos libertar. E ele oferece, assim, um caminho de oito membros, chamado por isso de Ashtanga Yoga, lembrando que Ashta quer dizer oito em sânscrito. É claro, lembrando que esse tratado que ele escreveu, o Yoga Sutra, foi escrito em sânscrito há uns 2300, talvez 2600 anos atrás. Consequentemente, ele foi muito experimentado ao longo dos séculos e muitos yogis poderão dar testemunho da sua eficácia. Mas por que a maioria das pessoas tem dificuldade de descobrir que é devido à excessiva exteriorização da mente que há tanto sofrimento, que nós ficamos buscando do lado de fora a solução de problemas que estão do lado de dentro. Ou na expressão popular, longe procura o que perto está. E enquanto nós buscarmos a solução dos problemas humanos do lado externo, nós vamos entrar em conflito e não vamos resolver o problema.
Mas quando o ser humano conhece a sua própria luz, ele adquire a perspectiva correta para colocar todas as coisas no devido lugar. E Patanjali, percebendo que os passos finais dependem da meditação, ou seja, os últimos três passos do Raja Yoga são Dharana, Dhyana e Samadhi, geralmente traduzidos como concentração, meditação e êxtase, ou às vezes também como contemplação, mas enfim, tudo começa com a concentração no antaranga ou no yoga interno. Está bem? Ocorre, volto a dizer, que a mente está exteriorizada por vikshepa ou todo tipo de distrações e tem dificuldade de se concentrar. Então, Patanjali oferece pelo menos 9 práticas iniciais de reversão da exteriorização da mente para adquirir uma certa interiorização, ou seja, vencer as causas da distração e conseguir conquistar uma concentração que mereça esse nome, não é? Não sei se me faço claro. Por conseguinte, nós estamos pegando aqui o Yoga Sutra para lembrar vocês desses passos. Nós fizemos estudo, se a minha memória não falha, do primeiro deles, que é o de seguir, não é? Aplicar-se, ou como dizem outros, oferecer ou doar todas as nossas ações a um princípio superior, ok? E isso foi chamado no Sutra 1.31, me corrijo, 1.32, como a prática constante de uma verdade ou princípio. E essa interpretação do que seja a verdade ou princípio tem variado ao longo dos séculos com diferentes interpretações. E se me aceitarem, colocando a ideia do mantra yoga também como uma dessas técnicas preliminares, ou pela autoentrega a Deus, e aí é sugerido o pranava, o Om, como prática de mantra yoga ou de meditação, pois sua designação é Om no 1.27, e no 1.28 ele diz pela sua constante repetição e meditação em seu significado, uma vez que ele aceita a ideia de que se pode chegar ao samadhi pela autoentrega a Deus. Aquele ou se refere ao sutra anterior, o Sutra 1.22, que falava na possibilidade de atingir o samadhi de Deus no 1.21. E, portanto, duas técnicas nós já estudamos, das supostas 9 técnicas de reversão, ok? Então, dar número é melhor seguir, supõe o próprio número dos sutras. A técnica seguinte é do Sutra 1.33, página 77. A mente torna-se clara
Quer dizer, há uma preocupação com a clarificação da mente, não é? Chitta prasadanam. A mente torna-se clara pelo cultivo de atitudes, de cordialidade, compaixão, alegria e indiferença. Maitri, Karuna, Maityopekshanam e Sukha. Ou seja, diante, em indiferença, diante da felicidade, da miséria, da virtude e do vício. Sukha, Dukkha, Punya, Punya, Ishayanam, respectivamente. Essa é uma palavra muito importante. Tive discussões na universidade por causa dessa palavra. Queriam aplicar em caráter universal. Não, é muito importante, isso também é enfatizado por Vivekananda. Essa palavra é estratégica, dizendo que, respectivamente, cada um dos quatro primeiros citados se refere aos quatro últimos. Está claro? Então, eu vou ler de uma forma, me perdoe, suponho, mais compreensiva para, perdão, o ocidental. Está com um pouco de pó por aqui. Vamos lubrificar com um pouquinho de água mineral, uma água mineral bem calibrada, resolve muitos problemas. Então, uma das necessidades para que a mente possa atingir o samadhi, ou inicialmente pelo menos uma boa concentração, ou dharana, porque o samadhi não é nada mais, nada menos do que uma concentração perfeita, certo? Então, o nosso desafio se dá em três etapas. Primeiro, a concentração, ainda que imperfeita. Segundo, dhyana, ou alguns traduzem como meditação, outros como contemplação. Eu prefiro citar meditação, que é assim que a maioria usa, para os três estágios em conjunto, que as pessoas usam a meditação de uma forma mais abrangente e pouco técnica. Às vezes, até uma definição meio incompleta, e, portanto, eu acho melhor colocar como um guarda-chuva que abrange todas as outras, enquanto que Dharana, Dhyana e Samadhi são palavras técnicas que têm definições específicas. Então, talvez possamos traduzir por concentração, contemplação e êxtase. É pelo menos assim que eu uso na tradução do Dr. Taimini, que eu fui um dos revisores técnicos, e também na minha tese. Okay? Não gosto muito, embora muitos autores traduzam samadhi como transe, porque pode confundir com transe hipnótico, transe mediúnico e outros tipos de transe. Então, se o nosso objetivo é chegar mais adiante, nós temos que nos focar, focalizar na concentração. E uma das técnicas, eu vou insistir, está no Sutra 133, que nos cabe hoje, para criar condições de clareza mental. Eu estava hoje conversando com uma moça ao telefone,
Bom, na verdade era um monólogo, porque ela não me deixava falar. O meu pai me ensinou uma técnica que todos nós temos que respirar, eu suponho. Então, num certo momento, quando ela pegar ar, aí a gente tenta entrar, mas é difícil, porque às vezes até esse espaço é curto. Então, a pessoa pensa que está conversando, mas ela desatarrachou uma metralhadora de palavras e não para mais. Então, fica difícil até ter um diálogo. Isso quer dizer, eu suponho, tentem imaginar a condição da mente da pessoa é um carrossel em alta rotação. Que condição a pessoa terá de fazer uma meditação nessa rotação mental? Tem que levar um contagiro, certo? Fica difícil. Então, as técnicas iniciais de Patanjali são para produzir clareza, suavidade, uma certa serenidade inicial, para a concentração ter condições de começar. Me faço claro. E o que eu estou insistindo com o respectivamente? Que a palavra aqui traduzida como cordialidade se aplica especificamente à felicidade. Isso quer dizer que nas relações humanas, o Sutra 133 está falando nos relacionamentos. Será que eu precisaria demonstrar que se os relacionamentos não estão bem, a pessoa não consegue meditar? Vocês já tentaram meditar depois de uma discussão? Ou dormir? Em geral, nem isso a gente não consegue. E aquela coisa fica voltando, né? E se o pai e a mãe brigam em casa, a criança também não dorme. Ou se ela estava dormindo, ela acorda de um pesadelo, que contamina o astral de toda a casa. E a criança que é uma esponja astral, ela não tem defesa, ela absorve tudo que está na atmosfera, as formas, pensamento, enfim. Se eu estou conseguindo me fazer claro, a esponja chupa o que está na atmosfera para dentro de si, ok? Então, a primeira coisa a conquistar é uma serenidade mental mínima para começar o exercício. E isso começa quando eu, pelo menos, consigo sentir cordialidade pela felicidade dos outros. Se eu não conseguir mais sentir isso, será que eu exageraria em dizer que tem algo errado comigo? Quando o velho começa a ficar muito rabugento, ele não consegue mais aceitar que os jovens estejam felizes, acho que tem algo errado com a criatura, né? Às vezes o pessoal de fato exagera e a festa faz nascer o sol e ninguém mais dorme. Mas eu estou querendo dizer em condições normais. Se uma pessoa está feliz, eu não deveria ficar feliz junto com ela. Eu não deveria sentir, por empatia, até uma alegria em mim. Mas quando a felicidade do outro me incomoda, tem algo errado. Então, Patanjali está sugerindo que eu devo ser capaz de sentir felicidade ou cordialidade, pelo menos, pela alegria ou felicidade alheia, ok? É uma coisa que a gente pode tentar nutrir, cultivar.
Toda vez que eu não estiver sentindo felicidade com a felicidade dos outros, ou se eu não conseguir nem ter uma certa tolerância, vamos chamar cordialidade, eu devo me observar, hum, e tentar colocar a mente de novo no foco, que é sinal de que alguma coisa dentro de mim não está bem resolvida, porque estou entrando numa frequência mais baixa, hum, de reação, de reatividade. O segundo ponto aqui é sentir compaixão pela miséria. Quando eu não consigo sentir compaixão pela miséria alheia, e olha, esse é um dos pontos também um pouco difíceis, porque tem hoje tanta falsa miséria e gente se passando por miserável. Outro dia assisti uma declamação da pessoa que ela ia ser despejada, que não sei o quê, que papapá. Não vou entrar em detalhes para não indicar o nome do santo ou do evento, mas daqui a pouco alguém perguntou e quanto é o custo do aluguel? R$ 2.000. Mas espera um pouquinho, não é? Já tinha um Pix para fazer a solicitação. Não, tem pessoas que se tornam mendicantes profissionais. Eu não vou entrar nesse mérito. R$ 2.000. Não é exatamente tão pouco assim. Eu acho, o salário, ouvi falar, fica por perto de 1.500. Então, o cara está vivendo muito bem para dizer que é miserável. Não sei se eu estou exagerando com os números, mas vamos supor que o caso seja real. Ou mesmo que seja talvez uma farsa, eu tenho que ter pelo menos alguma tolerância com aquilo. Se eu não conseguir sentir nada em mim em favor da pessoa, eu acho que de novo tem algo errado comigo. Eu não preciso ser ingênuo, ou como diz o ditado popular, só tem vivo onde tem trouxa, não é? Mas se eu não sentir compaixão pelo sofrimento alheio, tem algo errado comigo. E tem gente que ainda pisa em cima, maltrata. E se o sujeito está com os dedos assim, ainda agarrando para não cair no despenhadeiro, ainda vem o cara e pisa em cima. Quer dizer, o caminho da crueldade com certeza não é o caminho da divindade, certo? Então, compaixão é uma coisa que nós vamos ter que desenvolver em algum momento. E pelo menos em relação aos que estão numa situação de sofrimento ou miserável. Não sei se eu preciso desenvolver mais esse raciocínio, mas é até perigoso se a pessoa aprender a concentrar a mente e tiver coração duro, ela já é candidata à magia negra. Que uso ela vai fazer do poder mental que ela vai desenvolver se o coração dela é endurecido? Para isso, se alguém tiver dúvida, eu recomendo a leitura de um livro que dizem que foi inspirado por um mestre de sabedoria. Não sei se vocês ouviram falar do Idílio do Lótus Branco. Eu acho um livro de uma profundidade absolutamente incomum. Ainda que a linguagem seja simples, não é livro de uma leitura só. Ele é romanceado em torno de uma vida anterior no Egito, quando o jovem se apresenta como sacerdote egípcio. Mas eu acho difícil de largar a leitura. E fala do período da decadência do Antigo Egito, quando
alguns sacerdotes estavam caindo na magia negra. Então, o confronto eterno entre a luz e a sombra fica muito vivo nessa obra, certo? De Mabel Collins, está publicado pela editora Teosófica e outras talvez também, mas enfim. Da exata transição de como a criança vai se envolvendo na materialidade e perdendo a pureza, porque vai dando a sucessão das idades, desde quando ele entra no templo como criança. Então, tem toda uma psicologia muito profunda e vai mostrando como uma tendência ao endurecimento do coração. É aí que eu vejo a ligação com o item que nós estamos tratando da importância de nutrir a compaixão. Também a Voz do Silêncio de Blavatsky insiste muito nisso, que é um livro do budismo Vajrayana, onde Karuna, ou a compaixão, é muito valorizada. Vocês vão encontrar a segunda palavra sânscrita é Karuna, a primeira é Maitri. Me refiro ao Sutra, não é? Então, eu devo sentir compaixão pela miséria. Acho que até aqui, me perdoem a simplificação do raciocínio, não se acrescentou muito às religiões em geral. Mas não é incomum que alguns seres humanos, por exemplo, fiquem com inveja da alegria dos outros ou endureçam o coração com a miséria alheia. Então, estou tentando mostrar como, nessas condições, a mente não vai ficar aberta para o espiritual. Então, se a alegria dos outros desperta inveja, tem algo errado comigo. Eu deveria sentir alegria junto com eles. Ou, como já vi às vezes, Deus me perdoe, pessoas que começam a competir com os próprios filhos, ao invés de se sentirem realizadas com a realização dos filhos. Há o caso de querer transferir aquilo que foi incompleto na sua vida aos filhos. Aí os filhos são obrigados a triunfar onde o pai ou a mãe fracassaram, recebem uma pressão tremenda. E o pior, às vezes não é a vocação do filho seguir aquele caminho, mas o pai ou a mãe querem que a pessoa siga aquele caminho porque eles queriam e não conseguiram. Então, há uma série de formas deformadas, né, de transferência. Mas a verdadeira empatia, eu vou insistir, deveria sentir felicidade com a felicidade dos outros, ou pelo menos cordialidade com a felicidade dos outros, e compaixão com o sofrimento ou com a miséria dos outros. O terceiro par daqueles respectivos também não está na moda hoje em dia, viu? Dito aqui, então, sentir alegria pela virtude. Por algum motivo, a nossa cultura está homenageando o bad boy, ou o cara que é malandro, ou Deus do ministro lá do Gerson, né, que o importante é tirar vantagem. Então, esse tipo de postura que cultiva o vício e não a virtude. Lamento informar, em muitos espaços, se não quase todos, parece estar na moda. E falar na virtude virou caretice, coisa conservadora, de gente quadrada. Mas a virtude é apenas um hábito construtivo. E o vício é um hábito que leva à destruição. Será que é preciso demonstrar que o álcool, que a bebida alcoólica, as drogas,
o tabaco, outras variantes, vão destruir a saúde e a vida da pessoa quando não levar um acidente de automóvel, e alguns ainda insistem em dirigir bêbados. Aí eles não só matam a si, como ainda matam mais alguém que esteja por perto. Então, se nós estudamos a lei do karma, nós sabemos que tudo que nós fazemos aos outros, cedo ou tarde, voltará sobre nós. Deveria ficar claro que eu devo cultivar hábitos construtivos em favor da vida. Mas eu volto a dizer, a pressão no colégio, a pressão em muitos ambientes sociais, principalmente na adolescência, por algum motivo, não sei, no TikTok, disso, daquilo, não sei mais do que, parece que tem até desafios que estão entrando na moda. Outro dia, uma garota parece que morreu num desafio desse. Bom, volta e meia, né? Da última vez foi cheirar um troço lá que não me lembro nem o que era, às vezes melhor não saber. Acho que era um desodorante ou algo parecido. E o resultado foi que a guria morreu. Porque tem substâncias ali que, em maior quantidade, que cheirar assim abertamente, a coisa pega. Enfim, basta ver o resultado, foi o óbvio. O que que a pessoa ganha com esses desafios? Ela quer provar que ela não tem medo? Ela quer ser aceita na iniciação do grupo? Para mim é difícil de entender. Em geral, quando a pessoa fuma pela primeira vez, ela começa a tossir, porque ela não está acostumada, mas ela insiste tanto, sei lá quantas vezes, até que ela se vicia. E aí é difícil largar. O meu mestre de obra, quando eu era engenheiro, chegou a fumar 5 maços por dia. Eu disse, tu está botando quase todo o teu salário a serviço da Souza Cruz. E o pulmão também, depois de alguns anos. Mas não adiantava, ele respondeu para mim, doutor, mas depois que viceia, então aí eu não sabia o que fazer para libertar a criatura, porque aí o mal já está feito, a pessoa já está viciada. Então, se nós temos serenidade, com menos idade, ter a cabeça no lugar para não desenvolver vício, e eu estou citando os mais simples, tem coisas piores do que essa. E desenvolver virtude do latim virtus é força. Uma certa força interior, um certo autodomínio são necessários para a prática do yoga. Nós vimos que virya é uma das 4 qualidades que são necessárias para o samadhi. Podemos voltar lá? Eu acredito muito na repetição como mãe da sabedoria, ou pelo menos da memória, porque não adianta estudar e depois não saber nada se não há capacidade de retenção. O que adianta o estudo? O Sutra 1.20 diz que o caso geral, fé, energia, memória e grande inteligência precedem e são necessários para o samadhi. Essa palavra ali, Shraddha, é fé, e Virya é uma energia indomável, é uma coragem. Essa palavra está relacionada a virtus, em latim, de onde vem a palavra virtude. Isso deve vir pelo indo-europeu, que era uma língua comum entre
entre as línguas antigas do Ocidente, o grego e o latim, talvez principalmente, e o sânscrito. Ok? Eu já citei para vocês a palavra humano, que vem do sânscrito manas, que é a mente. O que que é o humano? É ter uma mente. Suponho que os vegetais não tenham e os animais, se a tiverem, ainda é incipiente ou em desenvolvimento. Pelo menos eles não têm autoconsciência, que é o que se supõe que o ser humano, que caracterize o ser humano, e, portanto, a capacidade de escolher. Então, ele pode escolher a virtude ou pode escolher o vício. E se ele estiver no caminho do yoga, ele deve aprender a escolher a virtude. E mais do que isso, ficar alegre com essa escolha. Então, deve haver alegria, como aqueles cachorrinhos ali da Lily. Eles são yogis, porque estão ali no ambiente yogi, então, não é? Demonstrando alegria, abanando o rabinho ali, então, são yogis para futuras cadeias e rondas planetárias. Se nós tivermos amor pelos animais, nós auxiliamos a eles a passar para o reino humano, a desenvolver a mente e a capacidade de escolha, o discernimento. Né? Então, essa capacidade de escolher a virtude e de enaltecê-la é fundamental. Nós temos que perceber que o vício destrói. Se esse nível de discernimento ainda não se desenvolveu, como é que nós vamos conseguir chegar no samadhi? Então, o que o Sutra está dizendo, e eu vou repetir, a mente torna-se clara pelo cultivo de. Então, nós vamos cultivar a alegria pela virtude. Ok? Esse é um dos pré-requisitos. E isso vai serenar a mente. Agora, eu acho, vou ler aqui uma passagem, uma das maiores fontes de perturbação para a mente são as reações descontroladas que temos em relação ao nosso ambiente humano, àquilo que as pessoas fazem ao nosso redor. Então, é disso que trata, como eu genericamente falei, das relações humanas. É um sutra muito importante. Se poderia dar um curso de relações humanas sobre o Sutra 133. O ponto a ser notado aqui é que o desenvolvimento de uma natureza dura e insensível, indiferente à felicidade ou ao sofrimento dos outros, não é a verdadeira solução para o problema do equilíbrio mental. Eu acho que isso nós já, em alguma extensão, desenvolvemos. Patanjali, porém, prescreve indiferença em relação ao vício. Esse é o quarto par, e eu considero ele talvez o mais difícil. Claro, isso varia de acordo com cada temperamento. Mas todos os três primeiros são de empatia. Todos os três primeiros são de sentir junto, sentir alegria, sentir cordialidade pela alegria, pela felicidade alheia, sentir algum tipo, não é, de compaixão pelo sofrimento, pela miséria alheia. Talvez um pouco mais abstrato, não sei, aí deixo a critério de cada um, mas também é sentir alegria pela virtude alheia, ou pelo cultivo da virtude, ou querer estimular, apoiar a virtude. Mas quando chega nesse quarto,
O quarto par de respectividade, se é que existe essa palavra, ou se eu vou criar um neologismo aqui, de correspondência, vamos chamar assim, é de indiferença ao vício. Esse é diferente dos outros. E eu confesso a vocês que eu sinto dificuldade e me exercito. Ontem foi para mim um dos dias que eu tive que exercer essa. E é difícil esse refrear uma tendência a querer corrigir os outros. Se o outro está errando, é problema dele. Pelo menos enquanto ele não for, de forma injusta, perturbar terceiros. Isso é muito bem desenvolvido em Aos Pés do Mestre. Eu vou ler aqui também o comentário do Dr. Time. É um código de conduta recomendado ao estudante prático de yoga, que é um aspirante à iluminação, e ele está empenhado na busca de um objetivo. Se supõe que o aspirante, que o sadhaka, esteja engajado na senda do yoga. Senão ele não merece esse nome, certo? É um turista no yoga. Aí não é o nosso caso. De natureza extraordinariamente difícil, quer dizer, o objetivo ser Kaivalya, ou a libertação do sofrimento, exige uma dedicação. Aqui diz de natureza extraordinariamente difícil. Provavelmente não vai se atingir o objetivo final nessa encarnação. Eu espero que todos estejam mais ou menos cientes do tamanho do desafio que nós estamos talvez nos envolvendo. Pelo menos eu não quero ser acusado de propaganda enganosa, de que vocês vão despertar a Kundalini no fim de semana e se iluminar. Tá? Por favor, não sejamos tão infantis a ponto de cair nesse conto aí, nesse golpe do marketing geral. Vai sempre se apresentar um falso guru porque existe mercado para isso. Tá? Vou voltar à frase popular: só tem vivo onde tem trouxa. Onde tem muita gente querendo entrar no nirvana pela porta dos fundos, sem fazer esforço, sem se autotransformar, sem se autoconhecer, não faltarão falsos profetas e falsos gurus, que, é claro, regados a dólar, vão oferecer uma solução mágica para vocês entrarem com um mantra especial. Ah, aí eles vão ter uma técnica toda extraordinária, que nunca será de graça, para fazer vocês entrarem no Nirvana sem enfrentar o leão de chakra na porta da frente. Então a gente entra de fininho pela porta dos fundos e se ilumina sem fazer força nenhuma. Isto aí é uma vigarice, certo? Mas eu vou insistir, se a pessoa não tiver um mínimo de discernimento, ela vai levar tombos, ela vai levar quedas na senda do yoga. Eu vou ler de novo. É um código de conduta recomendado ao estudante prático do yoga, que é um aspirante à iluminação. Ele está empenhado na busca de um objetivo de natureza extraordinariamente difícil e não pode desviar suas energias para a tarefa de reformar os outros. Então, se nós formos gastar nossa energia para reformar o mundo, há o risco de não conseguirmos nem reformar nós mesmos. Também não posso ser conivente ou cúmplice dos erros que há no mundo. Não posso incentivar o vício.
quando o yoga me pede para incentivar a virtude. Então, o que que resta do ponto de vista prático? Cultivar essa indiferença. De acordo com a tradição e a concepção da espiritualidade do Oriente, o trabalho ativo para a regeneração espiritual de outras pessoas acontece depois que uma pessoa obteve pelo menos certo grau de iluminação para si mesma. Então, que o Cristo tenha posto a correr os vendilhões do tempo, que o Cristo tenha combatido a hipocrisia, que o Cristo tenha afrontado o Sinédrio e os sumos sacerdotes, é uma coisa para o calibre dele. Agora, se vocês forem fazer isso, principalmente se houver um clima de tirania ou coisa parecida, como em geral se repete aqui e ali na história da humanidade, o risco é vocês acabarem presos, ou sendo torturados, ou assassinados, ou sei lá o quê. Mesmo que seja só dentro de casa, querer combater um que fuma, outro que bebe, o terceiro não sei o quê, já vão olhar torto para vocês e já vai criar animosidade. Vocês acham que eu estou exagerando? Então, eu também não posso incentivar ainda a comprar cigarro para o outro, de entregar de presente bebida alcoólica. Tem um costume aqui de dar vinho, de dar isso, de dar aquilo, champanhe, como um grande presente. Eu suponho que um yogi não possa fazer isso. Mas então, pelo menos indiferença. Hum? Se tentarmos mudar os outros enquanto nós mesmos permanecemos ligados a todo tipo de ilusões e limitações, é possível que não tenhamos muito sucesso. Primeiro, que não vamos ter como ensinar pelo exemplo, que nós mesmos estamos com problemas e nesse empreendimento e estejamos arriscando seriamente nosso próprio progresso. Eu acabo emaranhado numa relações de ódio que vão tirar a minha mente do equilíbrio. Vocês têm alguma ideia que se a mente de vocês estiver envolvida em ódio, ela sai do equilíbrio? Por isso, o primeiro yama é a rimsa, é não violência, é não entrar na frequência do ódio. Né? Esse é o primeiro passo. O aspirante ao yoga não pode mostrar desaprovação ao vicioso, porque isso tenderia a acirrar ódio. Acho que vocês podem sublinhar, se quiserem, essa frase. Com indesejáveis repercussões em sua própria mente. Também não pode demonstrar-lhe simpatia. Eu não posso incentivar uma atitude viciosa. E por isso, pois isso seria encorajar o vício. Assim, a única solução que lhe resta é adotar uma atitude de indiferença. Não sei se os irmãos gostariam de fazer comentários a favor ou contra, enfim, ou perguntas. Eu acho esse Sutra 133 de decisivo valor e importância para todas as nossas relações humanas. E grande parte dos problemas se resolvem em um único sutra. Veja a mente, a clareza da mente do grande yogi que foi Patanjali. Que eu me lembre, é o único sutra específico sobre relacionamento, salvo melhor juízo, e vocês me corrigirem, o que sempre é conveniente.
E a Cláudia fez a pergunta mais difícil. É, mas a vida é assim. Pode dar exemplos dessa atitude de indiferença. Antes do senhor responder, professora, aqui é a Luciane falando. Eu estou sem câmera, que a minha internet está muito estável hoje. Aham. Para completar um pouco o que Mas a me colega fez uma falou foto aí, de perfil muito bonita. gratidão, querido. O que eu acho, assim, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre, é que essa questão da diferença, principalmente no âmbito do vício, do álcool, na sociedade ocidental, a gente cresce num ambiente em que o álcool ele faz parte das comemorações. Quem, Uhum. quem, quem opta por trilhar o caminho do yoga, né? E a gente começa a abrir mão de determinadas coisas, e eu estou falando com um depoimento pessoal do momento em que eu parei de ingerir bebida alcoólica, isso tem muito pouco tempo, foi no meu aniversário do ano passado, em setembro do ano passado, quando eu parei de consumir bebida alcoólica. E aí você começa a viver dentro de um ambiente familiar em que todas as pessoas consomem, porque a felicidade está, vamos então brindar aqui, vamos então comemorar o nascimento de Cristo com uma garrafa de vinho. Todas as festas e as festividades, né? Eu sou de uma família portuguesa, o vinho ele é o símbolo, né, da família. E no Natal desse ano eu vivi uma experiência muito interessante. E aí eu acho que queria que o senhor falasse sobre essa atitude de indiferença, que foi o meu primeiro Natal sem beber vinho e sem brindar o vinho com a minha família, né? E quando eu tomei essa decisão, as pessoas me olhavam assim, as minhas tias, né? Mas como assim você não vai tomar o vinho? Como assim você não vai brindar? E aí, como você faz essa atitude de indiferença, né? Você só diz assim, não, eu não vou porque eu não quero, né? Tem alguma coisa que te proíbe? Não, não tem nada que me proíbe. É simplesmente eu não tenho o desejo de, né? E aí eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse contexto ocidental em que a bebida, ela faz parte do inconsciente coletivo, né? A gente vive um mundo em que a bebida ela é o meio de confraternização do povo brasileiro. Não só do brasileiro. Eu dei uma palestra teosófica lá na cidade do Porto, já que querem exemplos, eu só posso, acho, com mais facilidade, trazer exemplos pessoais. Aí, no fim da palestra, é claro que veio o vinho. Mas era uma palestra teosófica, talvez não devesse vir, mas enfim, veio. E aí, vocês imaginam, eu era o orador, tinha terminado a palestra e me ofereceram um cálice de vinho do Porto. Aí eu disse que eu não bebia bebida alcoólica. Aí a pergunta foi, mas nem um dedinho? Então, o problema foi o dedinho. Tá? O senhor Peter dizia, eu estou mais sujo que pau de galinheiro na cidade do Porto, porque eu não bebi nenhum dedinho. Tá certo? Mas eu tenho a impressão que ninguém vai lembrar disso alguns anos depois. O senhor Peter dizia, e ele tinha despertado a Kundalini, e ele tinha adquirido a clarividência, um treinamento de mais de 2 anos no Bangalore Octogonal, lá em Adyacya, na Índia, com o Subbarral e outros mestres no plano sutil, o Subbarral no plano físico. Quem quiser pode ler os livros biográficos do próprio Lee Peter, mas o que me interessa é a frase dele ao dizer que se ele bebesse um cálice de vinho, ele perderia a clarividência por um mês. Aí alguém vai dizer, mas eu não sou clarividente. Bom, então eu não vou entrar nessa discussão com a pessoa, mas se nós estamos interessados em despertar a sensibilidade da glândula pineal, nós vamos ter que fazer uma seleção de alimentos sátvicos, certo?
Outra ocasião, eu era padrinho de casamento e separaram uma mesa para os padrinhos. Você sabe que isso é uma honra especial. E aí tinha um vinho especial para aquela mesa. E a mãe do noivo veio servir os cálices. Prontamente eu estiquei a mão e coloquei sobre o meu cálice, porque eu vi que ela estava servindo a todos. E você sabe o que a mãe do noivo fez? Verteu o vinho entre os meus dedos. Então eu peguei o guardanapo, sequei a minha mão e deixei o vinho ali parado na minha frente até o fim da festa. No fim da festa, não satisfeita, a mãe do noivo veio reclamar de mim que eu não tinha nem experimentado o melhor vinho da festa que ela escolheu e separou lá para os padrinhos. Quer dizer, era uma ofensa máxima. Aí eu disse para ela, mas minha senhora, eu lhe avisei que eu não bebia bebida alcoólica. E ela disse, por quê? Eu disse, porque não é saudável. Ela me replicou, só por isso? E aí o nosso diálogo acabou, porque não tinha mais possibilidade de avançar. Para ela, a saúde não é um bem, não é um valor. Se eu for falar em saúde espiritual, aí eu estou fora da casinha. Então eu deixei pela saúde física. Quando me incomodam muito, eu digo porque a minha religião não permite. Aí é um problema, eles entendam que eu sou fanático e fica mais fácil. Acho mais difícil quando é a questão da carne. Porque a carne, aí as pessoas se sentem ofendidas com a nossa suposta compaixão, ou como se nós quiséssemos nos sentir melhores do que os outros. Então é melhor não puxar muito o assunto. Mas, se necessário, eu posso justificar dizendo que eu não como nada que possa querer fugir de mim. Se tiver olhos e quiser fugir de mim, eu prefiro não comer. Mas as pessoas não fazem essa reflexão, certo? Então, às vezes, se ofendem quando a gente tenta demonstrar que está havendo uma agressão ao reino animal. Isso também na minha terra, eu nasci no Rio Grande do Sul. É ofensa não comer churrasco do assador da casa. Já tem o personagem escolhido para assar o churrasco. Isso é uma tradição que, nossa senhora. Mas é melhor do que os canibais que ainda comiam o coração vivo da pessoa pulsando. Então, eu não vou discutir. Mas eu acho que nós estamos em outro estágio evolutivo. Não precisamos produzir sofrimento aos animais. Aí as pessoas criam situações hipotéticas. Mas se o senhor tivesse lá no Aconcagua com um avião que caiu e não tinha nada para comer, e tinha um monte de gente morta. Bom, eu não sei. O dia que eu cair no Aconcagua, eu vou pensar no assunto. Por enquanto, ainda não preciso. Se eu não preciso, por que eu vou fazer? Depois, vamos lembrar, os que caíram no Aconcagua não foram assassinados, eles morreram por acidente. Agora, quando eu compro carne, eu sou mandante do crime. Ah, não, quem matou não fui eu. Sim, mas eu estou pagando para o crime acontecer. Ou vocês acham que se ninguém comprasse, o crime ia continuar acontecendo? Iam distribuir carne de graça? É claro que não. Então, quem põe o dinheiro na mesa lá no açougue é o mandante do crime. Vou dizer que talvez tenha uma participação menor. Aí eu vou entrar em questões de quantidade do karma, mas por princípio, eu não devo incentivar, e ao botar dinheiro, eu estou incentivando. Isso fica claro. Outras coisas também, como pornografia, prostituição e tal, toda vez que eu estou pondo dinheiro em alguma coisa, eu estou dando um incentivo.
Hum? Ah, hoje em dia está tão na moda fazer tanta coisa. Qual é o problema do tráfico de drogas? Seria de graça? Não, é porque dá dinheiro. As pessoas querem o dinheiro e tem gente que mata a mãe por mais uma dose. Tira roubar celular não é para cervejinha, como outros disseram, é para droga. É no desespero de querer tapar um buraco de uma dependência química. Então, o narcotráfico está tomando o país, está. Olha, está difícil viver, porque na época do Buda, o máximo que tinha talvez fosse a haxixe ou duas ou três ervas. Aí agora nós temos concentrações químicas, produzem dependência na primeira dose, como o crack, e deve ter coisa muito pior. Eu estou totalmente desatualizado, sou um dinossauro já devidamente conhecido por vocês, em extinção. Mas o que está sendo dito aqui? Que eu não posso estimular o vício. Na melhor das hipóteses, eu fico indiferente. Então, eu tive uma. Eu, graças a Deus, tive só um porre na vida aos 13 anos de idade. Fui para uma festa de Ano Novo, eu não sabia nada de coisa nenhuma. A minha família não era dada à bebida, eu tive esse bom karma. Máximo que corria lá era um licor. E aí eu cheguei naquela festa, não sabia o que estava fazendo, me ofereceram o tal do bolho, cidra com frutas. E eu, ingênuo, ainda fui catar as frutas com um palitinho, porque achava o gosto das frutas gostoso. Depois me explicaram, quando eu estava no dia seguinte vomitando bile, aquele troço verde, que nas frutas que ainda fica concentrado o álcool, porque elas parece que interagem, chupam a álcool. Eu não entendo desse assunto. Mas pelo menos eu tive uma única experiência. Eu me convenci de que aquilo não fazia bem e só tive uma ressaca na vida. Aos 13 anos de idade, eu me curei de uma vez por todas do problema. Mas sei que quanto mais cedo a gente começa, melhor. Porque os outros se habituam que eu sou um chato mesmo e eu não vou beber. E aí, pelo menos, já não esperam algo de mim que eu não vou oferecer. Já um grande passo foi dado. Já sabem que tem que trazer um copo d'água para mim, ou que eu faço uma concessão muito rara em ocasiões como essa, não é, Lu? Eu peço um copo de guaraná. Já sou contra o refrigerante, mas para não ofender muito, quem vê de longe não sabe se é champanhe, pode ser até Guaraná, champanhe Antártica. Aí já tem até o nome. Para todos os efeitos, eu bebi champanhe, mas não é alcoólica. Né? Isso quando a situação fica muito pressionante e insustentável, porque ninguém de longe saberá o que tem dentro da minha taça. Eu estou, assim, me perdoem a minha ingenuidade dizendo aí coisas que aconteceram comigo, eu não sei se serão relevantes para vocês. Sim, Cláudia. Bem, primeiro, boa noite para todo mundo. Minha internet aqui também não tá essas coisas todas, não, por isso também estou sem câmera. Mas, Ricardo, olha, engano seu, viu? Porque em 1994, eu lembro como se fosse hoje, a gente na saída da loja Estrela do Norte aqui, e a Belle e a Norma te convidaram para jantar, e você foi solene. Eu não como depois das 18 horas. Isso foi há 30 anos atrás. E eu nunca esqueci que eu era novata, né? Novata, tinha acabado de chegar aqui em Recife, ninguém me conhecia, eu fiquei quieta, né? Mas eu fiquei me perguntando, eu disse, por que ele não come depois das 18 horas? Deu vontade de falar, porque ele viu um gremlin. Aí, aí eu fiz, não, eu não vou perguntar, não, porque eu não conheço. Aí eu fui estudar, né? Fui ler,
fui procurar alguma coisa de ayurvédica, dessas coisas. Aí eu fiz, Isso, o pronto, avião serviu para alguma coisa. depois das 18 horas. E acabou que hoje também eu faço isso por causa da minha glicemia. Então é melhor comer só até Ó, as 18. Eu hum. só abro exceção nessa pizzaria aí, cheia de escanda que tem em Brasília. Eu às vezes estico um pouco a 18, a 19 ou 20, mas o efeito não é bom. E são os horários que a gente mais engorda. Tudo que Sim, vocês comem depois que o sol se põe, conta em dobro, porque tem atividade metabólica. menos acne, né, para usar o termo técnico, menos fogo gástrico para fazer a Aí, digestão. Então, vai dar resíduo, a gente vai ficar com tecido adiposo. Então, se a pessoa quer manter algum grau de esbeltez, a primeira coisa é evitar comer. E olha, no Brasil fazem tudo errado. Se fosse para comer pizza, devia ser ao meio-dia, né? Que ali pelo uhum, menos mais acne a gente tem, mas não sei aí com vocês, mas aqui em Brasília praticamente não existe pizzaria ao meio-dia. Ah, e, e então acaba que a gente vai comer gordura saturada depois do sol se pôr. E esse é o caminho mais errado para a questão da gordura. Nós estamos falando de vícios menores, né? Acho que o problema do álcool é muito mais grave e foi muito bem lembrado pela Lu. Não sei se isso ajudou, Lu. Não, sim, isso é uma experiência que todos nós passamos, né? Eu acho que todo mundo que tem a bebida como centro assim da família e eu acho que tem uma questão que ela tem a ver também com a nossa ancestralidade, né? A gente tem aí uma história de ancestralidade vinculado a essas rodas, né? Que o álcool é colocado como um elemento muito vibratório, assim. Mas A é difícil, confusão assim, maior você. é que o álcool, o vinho em particular, é considerado bebida sagrada no catolicismo. Exatamente, E isso exatamente. E abre aí eu porta acho que das quatro grandes religiões. O hinduísmo, o islamismo e o budismo são totalmente contra a bebida alcoólica. Inclusive, a palavra exatamente, alcool em árabe quer dizer o maléfico. A única que abre a exceção é o tal do vinho como bebida sagrada. Daí abre porta daqui a pouco para destilados e outras coisas mais. exatamente, exatamente. Mas E é é o que é mais um, afeta o cérebro, né? Inclusive tira as exato. condições para dirigir o automóvel, acaba virando um crime. Agora estão controlando um pouco mais, mas o que já morreu de gente por causa motoristas bêbados. E o mais grave é que é lícito, né? Ah, sim. Porque é uma droga que é lícita no Brasil, né? Na Índia Nos não, Estados mas no Unidos Brasil é. parece que é verdade. Nos Estados Unidos parece que ninguém sabe respirar a fundo e olhar suas emoções. A primeira, numa contrariedade, é On the Rocks. E aí já é duplo, triplo, e todos os filmes ensinam isso. Exatamente. E essa cultura é que eu acho que faz a gente muitas vezes beber sem ter vontade de beber, né? Eu acho que tem uma pressão social que se estabelece nas rodas, né? Que faz com que as pessoas acabam ingerindo bebida alcoólica sem ter nenhuma vontade de ingerir a bebida, né? Mas depois É uma acabam pressão perdendo gosto. social que se estabelece. E faz mal, né? É letal, assim, para os círculos. E dizer não, romper com esse ciclo, é romper com um ciclo, muitas vezes, de ancestralidade, que é o que aconteceu comigo na minha família, né?
Então, essa indiferença, ela é uma palavra bastante interessante para a gente colocar nesse movimento, né? É você olhar para essas situações sem condenar o outro e se colocar nesse lugar. Eu gostei muito desse olhar, né? Olhar com compaixão, o fazer do outro e se tornar indiferente ao vício. Eu acho que a aula de hoje, para mim, ela me caiu assim como um bálsamo para eu olhar para o meu pai, principalmente com um olhar mais compassivo, com um olhar mais sereno, né? De não condenar tanto todas as vezes que ele senta na mesa para abrir uma garrafa de vinho, que era uma coisa que eu fazia com ele todos os domingos. E no momento em que eu despertei, eu acho que todo mundo que desperta passa um pouco por esse processo de evangelização. Não sei se o senhor concorda comigo. A gente passa por um processo de evangelização dizendo que o yoga vai salvar o mundo, né? E daí Ah, você começa a construir, de fato, esse processo meio evangélico, né? E a gente, às vezes, é condenado por isso. Obrigada, viu? Gratidão, professor. ah, Foi muito, muito louvável, assim, para mim. Me fez muito bem essa aula de hoje. de nada. Cláudia, ficou claro para ti? Ficou pendente alguma coisa? Não, tá claro, assim, eu perguntei mais porque eu tenho uma situação que eu acho que muita gente também deve passar por ela. Eu tenho um amigo próximo, eu acho que é até de outras vidas também, porque o sol dele está no meu ascendente, né? E ele se envolveu com drogas, e assim, era um rapaz super próspero, gerente da Caixa Econômica Federal, estava estudando direito, estudou 3 meses e passou para federal em Minas Gerais, para você ver o nível de inteligência do rapaz. E ele perdeu o emprego da Caixa, perdeu a família, assim, foi preso porque tentou bater no pai, bater na mãe, a família já está desesperada. E assim, o que a gente faz numa situação dessa? Porque até chegar a pedir dinheiro para mim, para se drogar, porque quem é que pede R$ 20 emprestado para alguém, a não ser para Hum, isso? pois é. Então, assim, Por aí isso eu prefiro dar, hoje em dia, eu prefiro dar alimentos do que dinheiro. Eu evito dar dinheiro porque o motivo é outro. E também já me ocorreu de me pedirem, por exemplo, que estavam com sede, aí eu oferecer a minha própria garrafa, intocada diretamente, mas já aberta, que eu estava usando copo. E aí o moço diz, não, tem que ser lacrada. Bom, mas onde é que já se viu? A pessoa está com sede, quer uma garrafa lacrada? É claro que é para revender, para depois, com o dinheiro, comprar o que de fato ele quer. Então, eu não sei se eu estou começando a ficar meio duro, eu tenho que me corrigir aí, mas eu também não quero nutrir o vício alheio. Como é que eu faço? Então, eu levo, às vezes, umas paçoquinhas nos bolsos, o pessoal me goza que meus bolsos são muito cheios. Bom, as meninas pelo menos têm bolsa, os homens têm que usar casaco, sei lá, onde é que vão botar toda essa tralha. Mas senão a gente é pego indefeso e ainda passa por muquirana ou insensível. Mas está difícil, se a gente dá dinheiro, daqui a pouco botam as crianças para pedir para a gente, aí fica pior ainda. Não há mais limite na forma de pedir civilizadamente. Se vocês lerem a Bhagavad Gita, o que é uma esmola ou, vamos chamar, uma doação dada de maneira sáttvica? Porque tem um lugar certo, um momento e a forma apropriada, enfim. E hoje em dia não tem mais limite, e já chega com cartaz pedindo Pix. Onde é que já se viu? Será que eu sou tão
enfim, eu estou com dificuldades de adaptação, mas eu me esforço, entende? Agora, para mim, se a pessoa já tem conta bancária, já chega de moto, virou um mendigo profissional. Na Índia, eles chegam ao ponto, eu soube disso e vi pessoas, que o pai corta a perna do filho fora para que ele seja mendigo profissional, porque com uma perna a menos, aí realmente fica uma coisa mais espalhafatória. Eu vi moça chegar para mim e abrir os olhos porque ela não tinha mais os globos oculares. Então, para isso na Índia, eu tirei um fartão de todo tipo agressivo de formas de pedir esmola. Porque quando a gente. É claro que todos notam que a gente é ocidental. E aí eles já enxergam uma nota de dólar e não uma pessoa. E aí a fila de gente pedindo esmola pode ficar grande. Só se pode dar esmola na Índia meio que escondido atrás de uma árvore. Se for o caso de dar, chama a pessoa para um canto. Mas se vocês derem assim a esmola abertamente, vai vir um exército em cima de você. Só avisando para quem não foi à Índia nenhuma vez ainda. Estou exagerando? Vocês que já foram. De jeito nenhum. E se der esmola para criança, vem uma revoada, brota do chão assim que parece que vem 300 em cima de você. É É, impressionante mesmo. É um negócio que é assustador. é um E eu acho que enxame a de Índia abelha. provoca, né, sempre reflexões profundas a respeito disso, viu, professor? É, enxame de abelha. A gente fica traumatizado. Então, eu faço essas reflexões porque acho importantes no dia a dia e porque nós não devemos nos deixar perturbar na nossa meditação. Nós temos que criar uma pequena esfera de influência, ou como diz o bispo Lepeter, no nosso pequeno espaço de mundo. Pelo menos ali nós temos que fazer reinar algum grau de serenidade, de harmonia, e fazer a nossa meditação diária, né? Aos poucos, ao longo da vida, a gente vai criando essa atmosfera e os parentes começam a respeitar a gente se a gente tomar a posição de indiferença ao vício e de compaixão ou alegria em relação às coisas que são construtivas. Está bem? Posso agradecer a todos e solicitar da Lili a nossa meditação de encerramento, lembrando que continuaremos então um dia depois do Dia dos Namorados. Não há porquê, por causa de um grande romance, se afastar do nosso estudo. Então, no dia 13, vocês já estão recuperados, em 13 de junho, não esquecerão, ok? A nossa data. Muito bom, Ricardo, muito boa lembrança. Dia 13 de junho, sexta-feira 13, vai ser um dia especial para nós, porque é mais um dia de estudo. Então, vamos encerrando mais uma vez, alinhando a coluna, conforme cada um pode, trazendo uma respiração profunda, cálida, tranquila. Ó vida oculta, que vibras em cada átomo, ó luz oculta, que brilhas em cada criatura, ó amor oculto, que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente um contigo saber que ele é, por isso mesmo, um com todos os outros. Vamos irradiar luz, paz, saúde e amor em todas as direções. Ao Oriente, ao Ocidente, ao Norte, ao Sul
ao Zenit e ao Nadir. Que todos os seres sejam felizes e ditosos. Paz para todos os seres. Namastê. Namastê, Ricardo. Gratidão mais uma vez por toda a Um partilha, abraço. todo o conhecimento. Gratidão a todos pela presença, pessoal. Nos encontramos, então, no dia 13 de junho. Boa noite, Ricardo. Boa noite. Os Feliz grandes restart mestres de te abençoem sempre. segunda-feira. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau, pessoal.